Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula aí de introdução à mecânica quântica e espiritualidade. Hoje nós vamos entrar na parte mais complexa mesmo da mecânica quântica, ok? Que é exatamente as equações de Schrödinger, a mecânica quântica propriamente dita, tá ok? Então nós vamos tentar ir devagarzinho, explicar para vocês da onde surgiu toda essa equação, toda essa matemática complicada, complexa. Eu vou tentar mastigar ela para deixar ela mais facinha para vocês, ok? Então acompanhe com calma, com tranquilidade, que a gente vai passar essas informações para vocês aí, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Em 1926, em janeiro de 1926, o austríaco Erwin Schrödinger, tá? Ele publica numa revista científica de física, né, na Alemanha, chamada Annalen der Physik, né, o seu trabalho sobre mecânica ondulatória, onde ele vai fazer um estudo completo sobre a mecânica da partícula com base nas ideias de de Broglie da onda associada ao movimento da partícula, ok? Então, como que é que isso funciona? Então, veja bem, vamos passar por esse canto da lousa aqui, antes da gente voltar para essa equação louca complicada. Vamos ver a física clássica, como que a física clássica funciona. Prestem atenção, se eu tenho aqui um corpo que se desloca numa direção x, na direção do eixo x, por uma força variável, né, com a posição, o tempo, nós temos que o que vai fazer ele funcionar e der umas equações, a gente chama que são a segunda lei de Newton. A lei que diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Veja bem, se eu tenho a função que descreve o x ao longo do tempo, olha, se eu tenho uma função em relação ao tempo que descreve como varia a posição do móvel com relação ao tempo, eu tenho a chamada equação de movimento, a equação horária de movimento, tá? Vocês lembram que no movimento uniforme, né, que não tinha aceleração, era S igual a S0 mais VT? E no movimento uniformemente variado, quando a aceleração era constante, a equação horária, esse x aqui, poderia ser, olha lá, x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado, que é essa função horária clássica que todo mundo estudou no colégio, estudou no cursinho e tudo mais, ok? Então, quando eu tenho uma equação de movimento, essa equação define todos os parâmetros que eu quero deste meu móvel, simplesmente aplicando a chamada segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, se eu, que todo mundo conhece como F igual a MA, não é verdade? No entanto, na verdade, matematicamente, mais sofisticadamente, ela é escrita assim, ó, M derivada a segunda, está escrito errado aqui, peraí, derivada a segunda da posição em relação ao tempo, tá ok? Então, na verdade, quando eu tenho a equação horária, eu tenho todos os parâmetros que eu preciso desse movimento. Por exemplo, a velocidade do móvel é dada com a derivada primeira da posição com relação ao tempo. Então, eu tenho a velocidade. E a aceleração é derivada segunda com relação ao tempo. Claro, se as forças forem conservativas, a gente, esse Vzão, que não é velocidade, é o potencial, tá? Quando esse sistema está sujeito a um potencial, pode ser uma força gravitacional, um campo elétrico, qualquer coisa, então ele varia. E ele pode ser escrito assim também com dv, dt, essa derivada, como uma derivada parcial em relação ao tempo. Tá ok? Então, esta é a famosa lei clássica da mecânica. Todos vocês estudaram, mas quando vocês vão no cursinho, vocês não veem com essas derivadas. Essa notação você vai ver na faculdade. Quando você entra na faculdade de engenharia, numa faculdade de física, né, de ciências exatas, você quando vai fazer física 1, física 2 na faculdade, vocês vão ver então essa notação muito mais sofisticada. Então veja bem, eu preciso ter em primeiro lugar esta equação horária que descreve o movimento deste móvel aqui, para que quando eu aplique esta lei de Newton, que é essas funções derivativas,
eu tenho então todos os parâmetros que eu posso querer desse móvel. Tenho a posição, tenho a velocidade, tenho a aceleração, tenho todos os parâmetros que descreve este sistema, ok? Na mecânica quântica não vai ser diferente. Veja bem, a função que descreve agora o movimento de uma partícula no mundo atômico muito pequeno, agora nós vamos colocar aquele caráter ondulatório descrito por de Broglie, lembra? Então nós temos a função ψ de x, que descreve o movimento. Essa ψ x de t é exatamente como se fosse essa função horária aqui, ok? Mas agora, ao invés de nós termos essas derivadas, essa conotação mais simples, ela se complica demais, porque olha a equação que tem que ser satisfeita. Olha, não se assuste que eu vou explicar ela direitinho para você, ela é muito complicada. Eu tenho até um número imaginário, o i aqui, ó. Tem agora cortar, eu tenho derivadas parciais, né, da função de onda com relação ao tempo. Ó, eu tenho h2 ao quadrado sobre 2m. Eu tenho que satisfazer, este V é o potencial e aqui é a onda novamente ψ de x. Então veja bem, a mecânica quântica ela se torna bastante complexa matematicamente falando, tá? Porque ela envolve uma matemática mais sofisticada, porque eu vou trabalhar com derivações de ondas. Eu vou derivar ondas, ok? E antes de eu... Como tem uma parte complexa aqui, né, nesta equação, e eu preciso agora dar um resuminho rápido para vocês. Antes de entrar em como eu cheguei a essa equação, o que essa equação faz, eu vou dar um resuminho matemático para vocês sobre números complexos, tá? Para a gente entender realmente por que esse I complexo entra aqui. É um jogo matemático apenas, tá? É apenas uma jogada matemática para facilitar os cálculos, tá, que Schrödinger faz. A gente poderia montar uma equação de Schrödinger sem esse I aqui. Tá? É só escrever essa onda aqui em função não de I, mas em função de uma outra formulação. Tá? Mas fica mais complexo, mais difícil. Então, assim fica mais fácil. Tá, ok? Então, é isso aí. Números complexos. Eu vou dar um resumo para vocês aqui, para vocês aprenderem a se lembrar de certos dados aqui. Vocês se lembram que o número complexo ele vai aparecer por um problema matemático, por uma questão de furo em nossa matemática, né? Principalmente quando nos números reais, nós criamos aquela condição de que nós temos o eixo aqui, né? O plano cartesiano, né? E eu tenho aqui os números reais e eu tenho para cá os números positivos, lembram? Que estende até o infinito. E para cá eu tenho os números negativos. Para cá os números positivos, ok? Então, quando eu vou fazer certas operações com os números reais, principalmente esta operação aqui, ó, raiz quadrada de um número negativo. Quanto é que dá? Né? É complicado. Qual o número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar menos 4, por exemplo? Você está entendendo? Então, aí surgiu um problema, né, matemático, e os matemáticos criaram, então, uma suposta idealização para resolver essa questão teórica, essa questão puramente teórica. Os números complexos eles são uma questão puramente teórica, né, do plano da imaginação. Eles não são reais, eles não existem na realidade, né? Ele é uma jogada matemática só, para resolver certos problemas. Então, é isso. Então, aí, os matemáticos eles vão criar exatamente uma ideia de que eles vão chamar de I, este I vai ser igual a raiz quadrada de menos 1, por definição. Ok? Então, por definição, I vai ser chamado de raiz quadrada de menos 1. Ok? Então, todas as vezes que eu tiver, no caso assim, olha, a raiz quadrada de menos 4 vai dar simplesmente 2i. Ele é um número complexo. Ele é um número, né, que... Mas a definição mais interessante,
vai vir agora. Presta bem atenção. Vamos fazer uma definição mais geral de números complexos. Na forma geral, nós vamos chamar Z um número complexo que vai ser composto de uma parte real mais uma parte imaginária, onde A e B são números reais. No entanto, esta é a parte imaginária. Então, esse número contém duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então, isso é chamado de Z. Ok? Um número complexo. Uma outra coisa que a gente vai usar, que vocês precisam saber, que é o complexo ou conjugado de Z. O número complexo conjugado simplesmente é isso aqui, ó, A menos BI. É esse menos aqui que entra. E a conotação é esse Z com esse risquinho em cima, ou pode ser com uma estrela, um asterisco aqui também. Ele pode ser assim, ele pode ser escrito assim também, ó. Um asteriscozinho assim. Ok? Muito bem, muito bem. Agora, nós vamos partir para uma... Essa é a forma algébrica de se escrever um número complexo. Só que existem outras formas de se escrever um número complexo, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora para vocês. Ó. Eu vou desenhar um plano aqui. Nesse eixo, eu vou colocar um eixo imaginário e aqui a parte real. Este plano é de um matemático chamado Argand Gauss. Alright? Então veja bem. Na parte real, se eu tenho aqui A, o valorzinho de A. E na parte imaginária eu tenho o B. Então eu pego esse número aqui e escrevo aqui. É óbvio que quando eu junto A e B, eu tenho um ponto aqui que passa a ser a imagem desse número complexo no plano de Argand Gauss. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, traçar aqui um vetor da origem até aqui, né? E esse vetor forma um ângulo θ com o plano dos números reais. Este ângulo θ ele é chamado de argumento do número real, ok? Então veja bem, esta linha aqui pode ser chamada de ρ. Geralmente é o módulo, o tamanho aqui do nosso número real, ok? Então, vocês estão vendo que é um triângulo retângulo esse aqui, ó, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, né? Então você pode simplesmente dizer que ρ ao quadrado é igual, né, a A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? Então você tem um módulo, né? Isso aqui pode ser escrito como módulo de Z, assim, ó, com essas duas coisinhas, ou simplesmente escrever a palavra ρ, que já indica que vai ser igual, no nosso caso, a raiz quadrada, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. Esse é o tamanho do módulo, a gente chama de módulo do número complexo. Muito bem, agora tem uma outra notação, nós vamos chamar de notação polar. Estou fazendo tudo isso para explicar de onde vai aparecer aquele I lá na equação de Schrödinger, tá? Onde vai aparecer aquela parte complexa na equação de Schrödinger lá depois. Então, a notação polar de um número complexo, né? Nosso número complexo Z. O A aqui, o A é igual a ρ seno de θ, ok? O A, ρ seno de θ. O B, não, o A é ρ cosseno, desculpe. Ρ cosseno. O B é igual a ρ vezes I seno de θ, ok? Então, presta atenção. Então, esse Z meu, eu vou substituir nesse aqui, ó, né? O nosso Z, né? Pode tirar o I daqui. O nosso Z, ele é A mais BI, né? Então, o nosso Z, A é ρ
cosseno de θ, né? Mais o B no lugar do B, você coloca ρ seno de θ e a parte imaginária lá, ok? Você pode tirar o ρ em evidência, então você pode dizer que é cosseno de θ menos, que multiplica, e seno θ. Colocou aí para frente. Então isso aqui é considerada a notação polar de um número complexo. Perfeito? Perfeito, né? Agora tem um carinha chamado Euler, que ele demonstra que esse número complexo pode ser escrito de mais uma forma estranha. Eu não vou demonstrar porque é muito complicado e não tem a ver com o curso, só vou mostrar. Z pode ser escrito assim também, ó, presta atenção, ó, como E elevado a I θ. Tá? Onde θ é o argumento do ângulo. Então veja bem, é uma exponencial. Olha. É uma exponencial. Perfeito? E agora, usando essa expressão aqui, eu vou transformar essa numeração, vou usar para escrever uma função de onda. Ó, olha que interessante. Vou transformar isso aqui numa função de onda. De que jeito? Vocês se lembram que o nosso θ lá podia ser escrito como ômega-t, né? Era A seno de θ, né? E nós dissemos que o θ era A seno e o θ era ômega-t, né? Ou seja, θ0 menos ômega-t. E a gente pode escrever também θ é igual a θ0 mais ou menos ômega-t. Portanto, eu posso usar, né, se eu escrever, né, uma função da seguinte maneira, né, uma função psi x de t. Usando esse argumento, eu vou ter e elevado a I θ. Substituindo, eu vou ter e elevado a I. Abro um parênteses aqui, ó. No lugar de θ, você pode colocar kx menos ômega-t. Agora eu tenho uma onda aqui, né? Eu tenho uma função de onda. Então, olha, psi de x de t, né? Pode ser igual. Olha, quando eu tenho um exponencial que você soma ou subtrai, a coisa fica assim, ó. E elevado a I kx vezes E elevado a I, né? Menos ômega-t. Tá? Ou, na verdade é assim, ó, I menos assim, menos I ômega-t. Então vocês guardem isso, ó. Vai ser dessa forma, essa é uma forma de você escrever uma função de onda na forma exponencial. Claro, eu tirei aqui, eu poderia ter a amplitude da onda aqui, tá? Você pode colocar a amplitude da onda aqui, sem problema, ok? E a partir desta equação, dessa notação mais assim complexa de uma função de onda, porque a gente só viu que ela funcionando com seno e cosseno, lembra? Tá? Na mecânica quântica, na verdade, a gente usa muito mais essa conotação para a função de onda do que seno, cosseno, que vai dar uma coisa muito complicada lá na frente. Então, a gente usa essa notação de Euler, tá ok? Então, guardem bem isso, que nós vamos partir deste conceito aqui, dessa formulação, né, exponencial da onda, para nós demonstrarmos para vocês a equação de Schrödinger. É isso aí.
Continuando, pessoal. Então, para nós entrarmos na demonstração da equação de Schrödinger, eu vou deixar aqui nesse canto da minha lousa, ó, nesse cantinho da minha lousa, eu vou ter que ter maior, porque eu vou ter que colocar umas coisas meio grandes aqui. Nesse cantinho da lousa aqui, ó, eu vou deixar umas coisas aqui. Presta bem atenção. Segundo Max Planck, lá atrás, vocês lembram, né, da teoria de Planck, né? Nós aprendemos que a energia é igual a H vezes a frequência. Perfeito? Nós aprendemos também que quando eu pego, ela pode ser escrita também da seguinte forma, né? H cortado vezes ômega, a frequência angular. Onde o H cortado é simplesmente o H dividido por 2π. Não se esqueçam que esse H cortado sobre 2π ele vai aparecer muito, muito em nossas equações. Eu vou colocar ele aqui então, olha, ó. Então o H cortado nada mais é do que o H, constante de Planck, dividido por 2π. Ok? É a nossa equação normalizada. Nós vamos também precisar, né, tirar W daqui, ó, W como sendo a energia dividido por H cortado. Então isso aqui é uma outra formulinha que eu vou guardar aqui no cantinho. Ó, presta atenção. Então W, ou a velocidade angular, né, é a energia sobre H cortado. Perfeito? Então, essas coisinhas nós vamos usar sempre aqui agora. Vamos deixar guardadinho no canto para não esquecer jamais. Tá? Muito bem. Agora, da teoria corpuscular da luz de Albert Einstein, né, nós tiramos, né, essas conotações que P, lembra, o momento era igual a H sobre lambda, sobre o comprimento de onda. Não é verdade? E nós aprendemos também que na ondulatória, a K é 2π sobre lambda, que era o número de ondas, né? E o K também pode ser escrito da seguinte maneira, como sendo P sobre H cortado. Então, vou colocar aqui também, ó. O K, que é a constante, que é o número de ondas, é P sobre H cortado. Mais uma formulinha que tem que ficar no cantinho aqui, que ela vai usar ela toda hora aqui. Perfeito? Então, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Então, vamos começar a demonstrar a equação. Já tem que chegar naquela equação que eu coloquei no começo aqui para vocês, hein? Aquela equação feia. Nossa, que dói o coração quando a gente vê, né? Como é que a gente chega nela? Então, presta atenção. Eu vou partir desta função de onda. Eu vou pegar essa psi, né, x de t, como sendo igual, só que presta atenção, eu vou escrever ela na forma na forma de Euler, na forma exponencial. E, I, kx, essa aqui é a parte da posição da partícula, ou seja, ela depende de x, vezes E elevado a I, ômega t. Esta aqui é a parte dependente do tempo. Tá? Então, por isso que é a função de onda x e t, nós sempre aprendemos isso, né? Então, eu tenho aqui a parte, eu vou tirar, eu não vou usar amplitude, vou supor que a amplitude é 1 aqui, para não ficar mais uma letra no meio da coisa aí. Então, vamos pensar nessas duas maneiras aqui. Eu já vou fazer uma substituiçãozinha aqui, ó. Acompanhe comigo aqui. Nesse lugar de W, eu vou colocar, então, ó, psi x de t. Eu vou simplesmente, olha lá, E vezes elevado a I kx, vezes E elevado a I, né, ou seja, é menos I, né, desculpa, é menos. Menos, não pode errar, tem um menos aqui. Tá?
elevado não, aqui não, é aqui, menos, eu vou colocar, ó, E sobre H cortado, ó, E sobre H cortado, que é o K, ok? Que é na verdade, o W, ó. Perfeito? Muito bem, muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma derivada, porque isso aqui, não se esqueça que era aquela função horária. Como é aquela função horária? Você se lembra quando eu derivava ela em função do tempo, dava velocidade? Na coisa normal lá. Então eu vou derivar agora essa aqui, essa equação, em relação ao tempo. Mas só que eu tenho duas variáveis, x e t. Quando eu tenho duas variáveis numa equação, a derivada se transforma numa derivada parcial. O que é uma derivada parcial? Primeiro eu derivo o x, depois eu derivo o tempo. Então, primeiro nós vamos fazer exatamente isso. Ó, vamos fazer o primeiro passo. Ó. Vamos fazer o primeiro passo. Então, é derivar essa equação, né? Psi x de t. Vamos derivar essa função em função do tempo. Ó. Eu uso esse simbolinho, que esse simbolinho significa derivada parcial. Apenas isso. Vocês fizeram engenharia, vocês sabem disso. Tá? Todo mundo que fez engenharia aprendeu derivadas parciais quando a função ela tem mais de uma variável. Perfeito? Então, como é que eu derivo uma função exponencial? É bem simples, viu, pessoal? Eu simplesmente, se eu derivo em função do tempo, isso aqui permanece constante. Eu não mexo nessa equação aqui. Tá? Eu não mexo nessa equação. E essa daqui é que eu vou derivar. Então, na verdade, a coisa vai ficar assim, ó, menos esse aqui desce, o que está na frente do t aqui, ele vai simplesmente descer. Então, ele fica menos i, ó, e sobre h cortado, tá? Que multiplica, repete tudo a onda, ó, que é e, novamente, ekx vezes e elevado a menos i, e sobre h de novo, cortado, tempo. A coisa funciona assim, gente. Só que veja bem, ó, isso tudo que está aqui dentro não é exatamente a onda psi de x, ó. Então, na verdade, a derivada, presta bem atenção, de psi de x com relação ao tempo, tá, é simplesmente menos i e sobre h cortado vezes que multiplica psi de x. Olha que legal. Ok, pessoal, eu vou inverter essa equação aqui para deixar do jeito interessante que eu quero deixar ela, tá ok? Então, veja bem. Então, ela vai ficar assim, ó, e, né, psi x de t é igual a ih cortado, a derivada parcial, olha, de psi em relação ao tempo. Então, essa equaçãozinha aqui, ela vai ficar guardada aqui para nós também no nosso cantinho mágico aqui, tá? Então, no nosso cantinho mágico, eu vou guardar aqui, ó, e vezes psi de x de t, como sendo igual, né? Aí, h cortado de psi x de t sobre dt. Então, essa aqui é uma outra equaçãozinha que nós vamos usar ela já mais tarde um pouquinho. Fica aqui. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A primeira nós derivamos em relação ao tempo, certo? Agora nós vamos fazer a derivada parcial com relação a x. Então, a derivada parcial com relação a x é o seguinte, d psi x de t, agora com relação a x. Ok? Então,
Agora, isso aqui vira uma constante para mim, eu vou derivar isso aqui. Então é muito simples. A primeira derivada da IK vezes tudo isso aqui de novo, ó. Ok? Tudo isso aqui de novo não passa de psi x de t, ok? Então, quando eu derivo simplesmente em função de x, eu tenho IK psi de x. Mas agora a equação de Schrödinger quer que eu derive de novo, a segunda vez, lembra? Então eu vou ter que fazer o seguinte, o que dá lá é se eu derivar a segunda, psi x de t em relação a x. A derivada segunda, simplesmente, ela vai ser IK ao quadrado, que multiplica psi de x novamente. Tá? Essa é se você derivar de novo, né? Duas vezes. Psi x de t. Tá? Mas é tudo isso aqui ao quadrado, né? Ó, desculpa, porque os dois que vai estar multiplicando. Claro, i ao quadrado não é menos 1? Né? Então, i ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai dar menos k ao quadrado, né? Psi x de t. Ok? E se eu vou dar uma arrumada nessa equação, eu vou escrever ela assim. Ó. Então, ó, presta atenção. Ó. A derivada segunda, e psi de x em relação ao tempo, 2 mais k ao quadrado, psi de x de t é igual a zero. Tá? Essa é uma outra equação de Schrödinger que a gente diz independente do tempo, porque não parece tempo nessa equação, ela está derivada em relação só à posição. Tá? Então, nós temos uma parte da equação de Schrödinger que também resolve muitos problemas. Quando os problemas envolvem um não dependente do tempo, a gente usa essas equações, que são chamadas equações de Schrödinger, equações parciais, não são uma equação geral. Mas nós estamos querendo chegar na geral, que é aquela mais complicada e mais complexa. Nós vamos aceitar esse desafio, vamos lá, hein, negadas? Não se intimidem. Porque, na verdade, eu estou fazendo todo esse jogo matemático para mostrar para vocês que nós sabemos fazer a coisa, nós sabemos como é que funciona a coisa, e vocês vão saber também, ter uma noção disso, vão se lembrar das suas derivadas lá atrás. E aí, quando a gente chegar na equação de Schrödinger, a gente vai entender o que ela quer dizer, o que ela significa em si. Nós simplesmente estamos derivando equações de onda, ok? E esse i está aparecendo aí simplesmente porque eu usei aquele artifício, né, de usar a onda na forma imaginária. Né? Usar a onda, escrever a função de onda como uma exponencial imaginária, aquela coisa toda que é a forma de Euler. Okay? Então, simplesmente isso. Não se assustem. Vamos continuar. Eu vou guardar essa equaçãozinha aqui no nosso cantinho também, né? O cantinho das fórmulas. Tenho que deixar ela pequenininha aqui, né? Desse psi x de t sobre dx2 mais k2 psi de x de t é igual a zero. Ok? Mais uma para o nosso arsenal de fórmulas sofisticadas e complexas. Tchan, 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 tchan. Mas vamos embora. Agora nós só vai fazer umas misturas aqui, gente. Eu vou apagar aqui e nós já volta a falar com você. Ok, pessoal. Então nós vamos agora demonstrar para vocês, chegar ao final mesmo da fórmula da equação de Schrödinger, no caso de uma partícula livre movimentando-se, né, ao longo do eixo x, livre de um potencial, da ação de um potencial, de um campo elétrico, magnético, qualquer coisa parecida. Então ela está livre. Então nós vamos demonstrar essa partícula agora para vocês, ok? Então vamos pegar a última equação nossa de psi, a derivada segunda de psi x de t, né, sobre dx2 mais k ao quadrado psi x de t igual a zero, ok? Então, eu vou fazer uma jogada aí, tá ok? Então, nós precisamos nos lembrar que o K, né? O Kzinho nosso lá é P sobre H, ok? Cortado. Logo, K ao quadrado, né, vai ser
P ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, tá? Eu vou substituir na equação aqui. Então, eu tenho, ó, D ao quadrado psi x de t com relação à derivada segunda de x, mais o k eu vou colocar, ó, P ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, vezes a função psi x de t, ok? Isso aqui é igual a zero. Mas lá da equação de Einstein também, nós podemos escrever que a energia, né, associada é igual também a o P ao quadrado sobre 2m. Tá? Isso nós já vimos lá atrás. Então, eu vou fazer uma jogada agora aqui, interessante. Eu vou pegar essa equação aqui, tá? E vou multiplicar ela por 1. Você sabe, quando eu multiplico por 1, não se altera, certo? E a minha jogada, eu vou multiplicar ela, ó, por 1, mas eu vou multiplicar, ó, 2m sobre 2m. Eu vou multiplicar esse fator aqui por 1. Só esse fator por 1 aqui. Então, a minha equação não se altera, certo? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá, ó. A derivada psi x de t em relação à derivada segunda de x, mais, presta atenção o que eu vou fazer. Ó, eu vou multiplicar, então fica 2m em cima, né? 2m embaixo, vezes p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, psi x de t igual a zero. Só que, né, p ao quadrado sobre 2m é o que mesmo? Ó? Isso aqui, ó, é a nossa energia, né? Então eu posso escrever essa equação já, ó. Tchum. Psi x de t em relação mais, agora eu coloco 2m sobre h ao quadrado e psi de x de t. Isso igual a zero, ok? Está aqui a nossa belíssima equação de Schrödinger, no caso de uma partícula livre. No caso de uma partícula livre, ok? Muito bem. Então, ok, pessoal? Então, vamos partir daqui agora. Ó, a última equação que nós chegamos foi essa, ok? Tá? Prestem atenção que esse e psi de x, ele está exatamente aqui, ó. Eu vou só substituir essa formulinha que eu deixei no canto, essa nossa demonstração anterior, aqui nesta fórmula. Nós vamos chegar na fórmula geral da equação de Schrödinger para uma partícula livre, independente de um potencial, ok? Então, vamos lá. Então, é muito simples. Derivada, olha lá, psi x de t dx2 mais 2m sobre h ao quadrado, né? No lugar de e psi de x, eu vou colocar, ó, i h cortado d psi x de tempo em relação ao tempo. Ok? Então, fecha aqui, isso aqui é igual a zero. Eu agora só vou trocar as coisas, entendeu? Colocar as coisas nos lados certos. Eu vou ter I, H cortado, tá? D, psi de x dt sobre derivada com relação ao tempo, sendo igual, né? Prestem atenção, a menos h cortado sobre 2m,
que multiplica a derivada do psi em relação a... é a derivada segunda, tá? Então, aqui está representada a chamada fórmula geral da equação de Schrödinger, livre de um potencial, sem aquele V. Naquela equação geral que eu coloquei para vocês, tinha um potencial lá, partículas, é a equação mais geral. Mas só complica as coisas. Se vocês quiserem, eu posso estar demonstrando uma outra aula, mas eu acho que é besteira. Aqui nós já temos a equação completa de Schrödinger, ó, onde tem o I, o H, a derivada com relação ao tempo e a derivada com relação ao espaço, a derivada segunda. Isso já resolve a minha questão de uma partícula livre, independente de um potencial, de estar sujeito a um potencial, ok? Olha, você vê, a matemática é meio chata, é meio complicada, passa aqui, transforma ali, mas é jogo que a gente chama de quebra-cabeça de matemática, né? Mas a ideia central que nós vamos entender é o seguinte: para que uma equação, presta atenção, descreva com exatidão o movimento de um elétron, ela tem que obedecer essa regra aqui, ó, na mecânica quântica. Da mesma forma, naquele carrinho lá, para as leis estarem corretas, você tem que obedecer uma equação, obedecer regras de derivação. Ok? Então, é exatamente nesse ponto que nós vamos começar a discutir, abrir para a espiritualidade principalmente, né? Na próxima aula, nós vamos fazer uma interpretação mais interessante, dada por esses físicos aqui, deste grupo de físicos aqui, uma interpretação de Copenhague, onde vai aparecer um outro físico que ele vai interpretar a função de onda, essa função que descreve o movimento e que é uma solução da equação de Schrödinger, okay? Esse psi que aparece aqui é uma função de onda, que obedece às regras da equação de Schrödinger. Esta equação vai ter uma interpretação probabilística. É a probabilidade de eu encontrar o elétron em determinado ponto e é a probabilidade de eu medir a velocidade do elétron em determinado ponto, em determinado momento. Por isso, essa equação vai definir uma certa incerteza. E essa incerteza vai transformar toda a mecânica quântica numa mecânica probabilística, que é onde a gente quer chegar. Ok? Então, não se assustem com todas essas equações, porque eu disse, né, que este curso que eu estou montando é a exigência de muitos de meus ouvintes que queriam que eu mostrasse esse lado matemático, né? Laércio, demonstre matematicamente suas ideias, ou demonstre matematicamente como é que funcionam essas coisas aí da mecânica quântica. Então, nós estamos fazendo isso. Tenham paciência, que daqui para frente nós vamos entrar um pouco mais na espiritualidade, nós vamos começar a discutir essas coisas que vocês gostam, mas com todo um embasamento matemático importante para a gente chegar lá, ok? Então é isso, por hoje é só, desejo namastê e muita paz.